Minha querida, eu espero que saiba o quanto é importante para mim te ter aqui. Assim eu não me sinto sozinha e acredito que você também não. Juntas, em meio ao caos de reflexões em nossas vidas, encontramos abrigo, conforto, consolo e um bom café para ouvir algumas sinceras e profundas palavras. Antes de começarmos, eu te convido a deitar ou sentar em um lugar bem relaxante para desfrutar de cada detalhe do conto de hoje. Pegue os seus fones de ouvido e respire fundo para não desperdiçar nenhuma gota dessa reflexão. Vamos começar. Parte 1. Ela se partia por dentro, só para continuar ao lado dele. Ela acordava todos os dias com a sensação de que havia dormido ao lado de um estranho. Ele estava ali, fisicamente presente, mas tão ausente em essência. Seu silêncio era espesso como névoa. Envolvia o quarto, envolvia os dias, envolvia a alma dela. Ela o observava tomar café, mexer no celular, responder, frases com monossílabos. E dentro dela, algo implodia devagar, uma flor secando antes de desabrochar. Ela se partia sim, mas fazia isso com a elegância de quem não queria incomodar. Disfarçava sua dor com pequenos sorrisos e rotinas cumpridas com perfeição. A cama arrumada, o jantar servido, a casa limpa. Tudo em ordem, menos o coração dela. Ele não notava, ou se notava, fingia não ver. E ela fingia também, porque às vezes é mais fácil acreditar numa mentira confortável do que encarar uma verdade dolorosa. Ele perguntava, tá tudo bem? E ela dizia que sim, porque aprendera que demonstrar fraqueza só servia para ser julgada. Então escondia suas lágrimas atrás de olhos cansados e colocava maquiagem nas feridas. Não porque fosse vaidosa, mas porque queria esconder o quanto estava ferida. A maquiagem era escudo, o silêncio, a armadura. Às vezes ela se lembrava de quando tudo era novo, das mãos dadas sem pressa, das conversas que atravessavam a madrugada, dos planos feitos sobre almofadas. Era nessas lembranças que ela mergulhava quando o presente doía demais. Mas as lembranças, por mais belas, não abraçam, e ela sentia falta de abraço, de um colo, de alguém que a visse além da aparência, além da função de esposa, além da rotina. Ela se perguntava em que momento havia se perdido de si mesma. Talvez tenha sido na primeira vez em que engoliu o choro para não causar desconforto. Ou quando deixou de expressar uma opinião com medo de ser chamada de exagerada. Ou, quem sabe, quando percebeu que seu valor parecia depender da paz que conseguia manter na casa. Paz que custava caro. Custava pedaços dela, mas ela continuava, porque amava. E amar para ela era persistir. Mesmo quando era só ela. Mesmo quando a reciprocidade parecia um sonho distante. Ela achava que se amasse o suficiente por dois, isso bastaria. Mas o amor não sobrevive sozinho. Não por muito tempo. Amar sozinha é como tentar manter uma fogueira acesa com sopros. Cansa, arde, apaga. Ela não queria sair da vida dele. Só queria entrar de verdade. Queria ser vista, ouvida, sentida. Queria que ele notasse o perfume que ela escolhia, a roupa que usava, a forma como ajeitava o cabelo. Coisas simples, mas que dizem, eu ainda estou aqui, ainda quero você. Mas ele não percebia. Ou percebia e achava normal. Porque quando alguém se acostuma com a presença do outro como algo garantido, esquece que um dia o outro pode ir embora. E o adeus dela não seria com malas na mão, seria um adeus silencioso, um desligar de afetos, um fechar de olhos e de coração. Ela se partia por dentro, mas seguia, por amor, por esperança, por medo, até que um dia talvez ela parasse. E ele notasse. Mas aí talvez fosse tarde demais. Minha querida, antes de prosseguirmos com essa reflexão tão profunda, eu quero te convidar a se inscrever no canal, deixar seu like
e ativar o sininho. Assim, você não perde nenhum momento de conexão e inspiração que preparamos com tanto carinho para você. Bom, vamos continuar com a parte 2. Parte 2. Todos os dias eram iguais, assim como a monotonia da ausência dele. Ela acordava todos os dias com a sensação de que havia dormido ao lado de um estranho. Ele estava ali, fisicamente presente, mas tão ausente em essência. Seu silêncio era espesso como névoa. Envolvia o quarto, envolvia os dias, envolvia a alma dela. Ela o observava tomar café, mexer no celular, responder frases com monossílabos, e dentro dela, algo implodia devagar, uma flor secando antes de desabrochar. Ela se partia sim, mas fazia isso com a elegância de quem não queria incomodar. Disfarçava sua dor com pequenos sorrisos e rotinas cumpridas com perfeição. A cama arrumada, o jantar servido, a casa limpa. Tudo em ordem, menos o coração dela. Ele não notava, ou se notava, fingia não ver. E ela fingia também, porque às vezes é mais fácil acreditar numa mentira confortável do que encarar uma verdade dolorosa. Ele perguntava, tá tudo bem? E ela dizia que sim, porque aprendera que demonstrar fraqueza só servia para ser julgada. Então escondia suas lágrimas atrás de olhos cansados e colocava maquiagem nas feridas. Não porque fosse vaidosa, mas porque queria esconder o quanto estava ferida. A maquiagem era escudo, o silêncio, a armadura. Às vezes ela se lembrava de quando tudo era novo, das mãos dadas sem pressa, das conversas que atravessavam a madrugada, dos planos feitos sobre almofadas. Era nessas lembranças que ela mergulhava quando o presente doía demais. Mas as lembranças, por mais belas, não abraçam, e ela sentia falta de abraço, de um colo, de alguém que a visse além da aparência, além da função de esposa, além da rotina. Ela se perguntava em que momento havia se perdido de si mesma. Talvez tenha sido na primeira vez em que engoliu o choro para não causar desconforto, ou quando deixou de expressar uma opinião com medo de ser chamada de exagerada, ou, quem sabe, quando percebeu que seu valor parecia depender da paz que conseguia manter na casa. Paz que custava caro. Custava pedaços dela, mas ela continuava, porque amava. E amar para ela era persistir, mesmo quando era só ela, mesmo quando a reciprocidade parecia um sonho distante. Ela achava que se amasse o suficiente por dois, isso bastaria. Mas o amor não sobrevive sozinho. Não por muito tempo. Amar sozinha é como tentar manter uma fogueira acesa com sopros. Cansa, arde, apaga. Ela não queria sair da vida dele. Só queria entrar de verdade. Queria ser vista, ouvida, sentida. Queria que ele notasse o perfume que ela escolhia, a roupa que usava, a forma como ajeitava o cabelo. Coisas simples, mas que dizem, eu ainda estou aqui, ainda quero você. Mas ele não percebia. Ou percebia e achava normal. Porque quando alguém se acostuma com a presença do outro como algo garantido, esquece que um dia o outro pode ir embora. E o adeus dela não seria com malas na mão. Seria um adeus silencioso, um desligar de afetos, um fechar de olhos e de coração. Ela se partia por dentro, mas seguia, por amor, por esperança, por medo. Até que um dia, talvez, ela parasse e ele notasse. Mas aí, talvez, fosse tarde demais. Parte 3. O silêncio dela dizia tudo, mas ele nunca soube escutar. Havia uma linguagem no silêncio dela que gritava. Não era a ausência de palavras, era a tentativa de sobreviver em meio a elas quando nenhuma parecia suficiente. Ele chegava, tirava os sapatos, comia algo, ligava a televisão. Ela estava ali, sentada no sofá ou recolhida em algum canto da casa. Sempre ali, sempre calada. Mas seu silêncio era um campo minado. Cada pausa uma dor escondida, cada respiração contida uma vontade de gritar,
Ela não pedia mais atenção. Já tinha pedido demais. Não cobrava mais carinho. Já tinha aprendido que todo pedido era visto como cobrança. E ela não queria ser um fardo, queria ser presença, amor. Mas era tratada como obrigação, como uma figura decorativa na rotina dele. E então, ela parou de falar, mas não parou de sentir. O silêncio dela carregava memórias, carregava as noites em que ela esperou uma mensagem, os dias em que ela preparou algo especial e ele nem notou. Carregava as vezes em que ela engoliu palavras, desejos, lágrimas, só para não gerar mais distanciamento. E ainda assim, ele não ouvia. Ele dizia que ela estava estranha, que andava fria. Mas nunca perguntou por quê. Nunca quis escutar de verdade, porque escutar exige coragem. Escutar é se dispor a ver o outro como ele é, e não como queremos que ele seja. Escutar é se abrir para a vulnerabilidade alheia. E a dele estava trancada a 7 chaves. Ela falava sim. Com os olhos, com os gestos, com a ausência de reclamações. Quando uma mulher para de reclamar, é sinal de que algo quebrou. O que ela não dizia em voz alta ecoava mais alto dentro dela. Mas ele só sabia ouvir o que era conveniente. Palavras que não exigissem mudança. Frases que não mexessem na zona de conforto dele. O amor, quando não é escutado, adoece. Vai se tornando esforço solitário. E ela cansava dia após dia. Às vezes, no escuro do quarto, olhava para o teto e se perguntava como chegou ali. Em que ponto do caminho perdeu o brilho nos olhos, a vontade de sorrir sem motivo, o impulso de se abrir com alguém. Agora ela se retraía, guardava tudo para si, tornara-se sua única confidente. E isso era exaustivo. Ele não percebia que o silêncio dela era um pedido de socorro, um sinal de que algo precisava ser curado. Preferia achar que ela estava sensível demais, que era drama, que com o tempo ela voltaria ao normal. Mas o que ele não sabia era que aquele silêncio não era temporário. Era o começo do fim. Toda mulher que se cala demais está deixando de lutar. Está abrindo mão. E ela, aos poucos, estava se desapegando. Não por raiva, mas por exaustão. E quando uma mulher ama em silêncio por tempo demais, chega uma hora em que ela ama menos. E depois simplesmente não ama mais. O silêncio dela dizia tudo. Mas ele nunca soube escutar. E quando finalmente entendesse, talvez só ouvisse o eco da ausência dela pela casa. Parte 4. Ela só queria ser amada como sabia a amarela nunca pediu demais. Apenas o que já entregava em dobro. Não exigia flores todos os dias, nem promessas mirabolantes. Ela queria reciprocidade. Gestos simples, olhos que a enxergassem, braços que a acolhessem nos dias ruins. Mas ele nunca entendeu. Ou talvez tenha entendido e ignorado. Ela sabia amar. Sabia fazer café e colocar carinho em cada detalhe. Sabia mandar mensagens no meio da tarde só para lembrar que ele era importante. Sabia ouvir quando ele desabafava, mesmo que fossem poucas palavras. Sabia ficar em silêncio quando ele precisava de espaço. Sabia tudo, mas não sabia mais suportar o vazio de não receber nada disso de volta. O amor dela era presença, era cuidado, era constância. Não era perfeito, porque ninguém é, mas era verdadeiro. E isso, no mundo de hoje, já é raro demais. Ela se dedicava não por obrigação, mas por natureza. Era assim desde menina. Doava-se inteira, mesmo correndo o risco de não ser acolhida. Talvez por isso doía tanto, porque ela amava com o corpo, com a alma e com os detalhes. E ele amava quando lembrava. Quando sobrava tempo. Quando não estava ocupado demais com suas distrações. Ela esperava migalhas enquanto oferecia banquetes. E no fundo, ela sabia. Sabia que estava se entregando a alguém que não sabia recebê-la. Mas insistia. Porque acreditava. Porque tinha fé
que uma hora ele perceberia o valor dela. Só que os dias iam passando e ele não mudava. Continuava ali, mais ausente, presente, mais distante. E ela se perguntava: por que ele não consegue me amar do jeito que eu amo? A resposta não vinha, só o cansaço. Só aquele aperto no peito de quem grita em silêncio, implorando por uma troca justa. Ela queria ser o riso fácil dele. Queria ser abraço no fim do dia. Queria ser escolha, não opção. Mas vivia como se fosse tolerada e não desejada. E isso quebrava algo dentro dela. Não de uma vez, mas aos poucos, como quem vai perdendo o brilho até virar sombra. Ainda assim ela tentava. Tentava mais uma vez. Mais um sorriso, mais um gesto, mais um silêncio engolido. E cada tentativa era uma parte dela que se doava, acreditando que dessa vez seria diferente. Mas não era. Porque amar sozinha é como remar com um só braço. Cansa, gira em círculos e não leva a lugar nenhum. O amor que ela conhecia era feito de presença e cuidado. Mas o que recebia era ausência e desculpas. Ainda assim, não deixava de amar. O coração dela era teimoso, como quem insiste em acender luzes em um quarto onde as janelas vivem fechadas. Só queria ser vista, ser sentida, ser importante. Ela só queria ser amada como sabia amar. E talvez esse tenha sido seu erro. Acreditar que todo mundo sente com a mesma intensidade, que todo mundo sabe cuidar como ela cuidava. Mas nem todos sabem, nem todos querem. E amar quem não sabe retribuir é como escrever cartas para quem não sabe ler. Por mais belas que sejam as palavras, elas se perdem no vazio do outro. Parte 5. Ela carregava um amor que ninguém ajudava a sustentar ela. Estava cansada. Não de um cansaço qualquer, mas daquele tipo que pesa no peito, que dói na alma e que não se cura com descanso. Ela carregava um amor pesado, um amor que já não era só dela, mas parecia um fardo invisível que ninguém via, muito menos ajudava a aliviar. Era como se fosse um rio caudaloso que corria só por ela, enquanto ele permanecia à margem, indiferente. Ela tentava de tudo para manter a relação viva. Fazia planos, sonhava com um futuro compartilhado, oferecia apoio, carinho, paciência. Mas sentia que estava sozinha nessa empreitada. O amor que ela tinha era profundo, mas ele não. Compartilhava o mesmo compromisso. Era como um balanço onde ela era sempre quem dava o impulso, enquanto ele permanecia imóvel, esperando ser levado. Essa solidão no amor machuca. Não é a ausência do outro, mas a ausência de reciprocidade, de esforço conjunto. Ela se doava, sem medida, mas as mãos que recebiam seu carinho estavam frequentemente fechadas ou ocupadas com outras preocupações. Era um amor que nunca encontrava eco, que nunca encontrava companhia para dividir o peso das emoções. Ela começava a entender que amar assim não era saudável, que carregar sozinha um sentimento tão grande poderia acabar com ela. A dor se acumulava em silêncio, porque ela não queria transformar o que tinha em uma batalha. Não queria perder a esperança nem a dignidade. Mas aos poucos, aquele peso tornava-se um fardo insuportável. O que ela queria era parceria. Um amor que se sustentasse em dois corações, que encontrasse equilíbrio, que tivesse mãos entrelaçadas, não braços cruzados, que fosse construção e não uma luta solitária para não deixar ruir o que parecia tão frágil. Ela sabia que o amor precisa de cuidado mútuo para florescer, mas ele não parecia enxergar isso, e assim, ela seguiu carregando aquilo tudo, tentando não se perder, tentando acreditar que um dia, talvez, ele olhasse para ela de verdade e se juntasse a ela naquela corrente de amor. Mas enquanto isso não acontecia, ela permanecia ali, com um coração pesado e um silêncio que falava mais do que 1000 palavras. Esse amor que ela carregava era a prova do que é amar demais e amar sozinha. É uma lição dura,
que muitas aprendem tarde demais. Mas mesmo no peso da tristeza, havia nela uma força silenciosa, uma esperança tênue que insistia em resistir, porque no fundo ela sabia que merecia mais. Merecia ser amada com a mesma intensidade e cuidado que oferecia. E mesmo carregando esse amor sozinha, jamais deixou de sonhar com um dia em que não precisasse mais carregar sozinha. Parte 6. Ela aprendeu a se calar para não perder quem amava. Ela tinha um segredo que ninguém via. O silêncio que carregava era a sua defesa. Aos poucos, aprendeu a se calar, a engolir palavras, a esconder a dor que crescia dentro dela. Tudo para não perder quem amava. Era uma estratégia silenciosa, quase invisível, mas devastadora. Porque para ela, o preço do amor era a sua própria voz. No início ela falava. Falava com esperança, com vontade de mudar o que doía, com o desejo de ser ouvida. Tentava mostrar o que sentia, abrir o coração para que ele entendesse. Mas, com o tempo, percebeu que suas palavras não tinham o efeito que esperava. Ou pior ainda, causavam distanciamento, mágoa, impaciência. Ela começou a medir cada frase, a escolher o que podia dizer e o que era melhor deixar guardado. Aprendeu a sorrir mesmo quando o peito estava apertado, a fingir que tudo estava bem mesmo quando nada estava. Aos poucos, o silêncio virou seu escudo, seu modo de sobreviver. Porque naquela casa, falar demais significava perder a paz, causar brigas, aumentar a distância. Mas o que ninguém sabia é que o silêncio dela falava muito mais do que qualquer palavra. Ele carregava o peso da dor não expressa, das lágrimas que nunca caíram, dos gritos que ficaram presos na garganta. Cada pausa era um pedaço dela que se apagava para manter o amor vivo, mesmo que fosse só do lado dela. Ela se perguntava se, calando-se, conseguiria manter aquela relação que já parecia tão frágil. Se, silenciando suas queixas, seus medos, seus desejos, ele continuaria ao seu lado. E por um tempo, parecia funcionar. As brigas diminuíam, o clima ficava mais leve, as noites mais silenciosas. Mas o preço desse silêncio era alto demais. Ela começou a se sentir invisível, como se não existisse além daquele espaço vazio entre eles. Perdeu o costume de se expressar, de lutar pelo que queria, de mostrar quem realmente era. E, no lugar da voz, só restou um vazio profundo, uma ausência dolorosa. Amar e calar ao mesmo tempo é uma contradição que corrói a alma. Porque o amor precisa ser vivido, compartilhado, falado. Precisa ser um diálogo, não um monólogo silencioso. Ela sabia disso, lá no fundo. Mas tinha medo. Medo de perder. Medo de ficar sozinha. Medo de não ser suficiente. E assim, ela se tornou prisioneira do próprio amor. Presa em uma prisão silenciosa, onde a única fuga era sufocar o próprio coração. Tentava se convencer de que estava tudo bem, que o silêncio era temporário, que um dia ele entenderia. Mas aquele silêncio não era natural. Era um grito, abafado pedindo socorro. A cada dia que passava, ela se afastava mais de si mesma. Esquecia seus sonhos, suas necessidades, seus limites. Tornava-se um fantasma de quem foi, tudo para manter uma relação que aos poucos a destruía. E o paradoxo cruel era que ela acreditava que estava fazendo tudo por amor. Mas o amor verdadeiro não exige silêncio. Não pede que alguém se anule para existir. O amor que vale a pena é o que acolhe a voz do outro, mesmo quando ela incomoda, mesmo quando revela falhas. O amor que liberta é o que permite ser quem se é, com tudo o que isso implica. Ela aprendeu a se calar para não perder quem amava. Mas o que não sabia é que ao calar-se, também se perdia. Que o silêncio dela era um aviso, para ela mesma, para ele, para o mundo, de que algo precisava mudar, que amar assim não era viver,
era sobreviver. E então, naquele silêncio carregado de tudo o que não foi dito, ela começou a se perguntar se aquele amor valia mesmo o preço que pagava. Se a ausência da sua voz não era, na verdade, a ausência do amor que merecia. Parte 7. Ela sentia que amava mais do que era amada. Ela carregava um sentimento silencioso, um peso que só o coração conseguia entender. A sensação constante de amar mais do que era amada. Era como uma balança desequilibrada, onde seu lado pesava muito mais, enquanto o dele mal conseguia equilibrar o vazio. Ela se questionava às vezes se aquilo era amor de verdade ou apenas um apego que confundia a entrega com a necessidade. Porque amar demais dói. Dói quando o outro não retribui na mesma intensidade, quando os gestos não são correspondidos, quando o silêncio pesa mais do que as palavras. Ela queria ser vista, desejada, valorizada. Queria que ele enxergasse além do que ela mostrava, que sentisse o que ela sentia mesmo sem palavras. Queria que ele não só aceitasse seu amor, mas que o buscasse, que o procurasse, que o cultivasse. Mas no lugar disso, havia a distância, a indiferença, o descaso. Cada gesto dela era um convite para que ele se aproximasse, para que fizesse diferente, para que fosse parte daquele amor. Mas ele permanecia passivo, distante, como se o amor fosse algo que só ela tinha que cuidar. E ela, cansada de carregar sozinha, começava a se perguntar se valia a pena. Ela tentava se convencer de que o amor não é competição, que cada um ama à sua maneira, que nem todo mundo expressa sentimentos do mesmo jeito. Mas o coração não entendia dessas racionalizações. O coração sentia a ausência, a falta, o vazio que crescia em silêncio. A sensação de amar mais era um fantasma constante que a acompanhava. Ela se perguntava se ele sentia o mesmo, se ao menos uma parte dele desejava o que ela desejava. Porque amar mais não significa controlar, nem sufocar, nem exigir. Significa querer estar, querer cuidar, querer compartilhar. Mas quando esse querer é unilateral, a dor vira companhia constante. Ela chorava sozinha, sorria em público e tentava esconder o desespero de um amor não correspondido. E mesmo assim, continuava tentando, acreditando que um dia ele veria seu esforço, sua dedicação, seu amor. Mas o tempo passava e a balança permanecia desequilibrada. Ela sempre com o coração aberto, ele sempre com a porta meio fechada. E naquele desequilíbrio, ela sentia o risco de se perder, de deixar de ser quem era para tentar ser o que ele queria. Amar demais não é fraqueza, é entrega. Mas entregar-se demais para quem não está disposto a receber é o caminho para o vazio. E ela sabia disso no fundo. Mas o amor, esse sentimento louco, não segue a lógica. Ela queria mais do que migalhas. Queria um amor que fosse inteiro, que fosse recíproco, que fosse a construção de duas almas juntas. Mas recebia pedaços pequenos, gestos tímidos, e isso a deixava ainda mais só. Ela sentia que amava mais do que era amada. E essa verdade silenciosa era uma ferida que não cicatrizava. Era o eco daquilo que faltava, do que não era dado, do que não era compartilhado. Ainda assim, ela continuava amando. Porque amar é isso, um risco, uma entrega, uma aposta mesmo quando o jogo parece perdido. Parte 8. Ela esperava por um amor que nunca chegava. Ela passava os dias numa espera silenciosa, como quem observa uma estrada esperando por um viajante que nunca aparece. Esperava um amor que nunca chegava, aquele amor que prometeu a si mesma um dia ter, mas que parecia sempre escapar por entre os dedos. Era uma espera cheia de esperança, mesmo quando a razão dizia para desistir. Ela acreditava que no tempo certo tudo se encaixaria, que ele abriria o coração e finalmente corresponderia. Essa esperança era a chama que mantinha seu espírito aceso, mesmo quando tudo parecia desabar ao redor. Mas a espera tinha um peso.
Era um peso que acumulava solidão, desilusão e uma tristeza profunda. Ela ficava ali, parada na beira do seu próprio sonho, sentindo o vazio do que não vinha. Sentia o silêncio da casa, o frio da ausência e o eco dos seus próprios desejos não atendidos. Ela se perguntava quantas vezes poderia esperar assim, quantas noites poderia passar acordada olhando para o teto, imaginando um futuro que parecia distante. Queria tanto que ele chegasse, que se entregasse, que fosse o que ela precisava. Mas a chegada não vinha, e a esperança parecia aos poucos se transformar em dúvida. A espera também a transformava. Fazia com que seus dias se tornassem mais longos, suas noites mais solitárias. Fazia com que ela começasse a esquecer quem era, porque estava ali, por quê? Porque esperar tanto por alguém que não volta é também se esquecer de si mesma. Ela sabia que o amor verdadeiro não deveria ser uma espera constante, que o amor deveria ser encontro, troca, movimento, mas ela se agarrava à ideia de que aquele amor valia a pena, que um dia tudo faria sentido. Era como se naquele amor ela encontrasse um motivo para continuar, mesmo que ele fosse um motivo frágil, uma ilusão tênue. Enquanto esperava, ela tentava encontrar forças em si mesma. Procurava não se perder no vazio, tentava manter a dignidade, tentava não deixar que a espera a consumisse por completo. Mas a verdade é que a espera era um labirinto do qual ela não sabia como sair. Esperar por um amor que nunca chegava era também uma forma de amor, uma forma dolorosa, silenciosa, cheia de lágrimas não derramadas, porque ela amava, mesmo sem ter o que esperar. Amava na ausência, amava no vazio, amava no silêncio, mas a espera também era um chamado para ela, um chamado para que ela se reencontrasse, para que percebesse que talvez o amor que ela precisava não estava na chegada dele, mas na sua própria presença. Que o amor que ela buscava era, na verdade, o amor por si mesma. E assim, no meio daquela espera que parecia interminável, ela começava a aprender uma verdade difícil, que o amor que vale a pena nunca deixa ninguém esperando sozinho. Parte 9. Ela descobriu que merecia mais do que a espera. Ela começou a enxergar, aos poucos, que aquela espera que parecia eterna não era um sinal de amor verdadeiro, mas uma prova de quanto ela vinha se esquecendo de si mesma. A expectativa de algo que nunca vinha, a esperança que sempre se esvaía, eram como correntes que a mantinham presa a um lugar que já não fazia sentido. Foi um processo lento, quase invisível para quem estava de fora, mas gigantesco para ela. Um despertar para a realidade de que merecia mais do que ficar parada, esperando por alguém que não estava disposto a chegar. Merecia mais do que migalhas de atenção e carinho. Merecia ser protagonista da própria história, não coadjuvante de um amor ausente. Essa descoberta trouxe medo e alívio ao mesmo tempo. Medo de perder o que tinha, ainda que fosse pouco, e alívio por finalmente perceber que aquilo não era suficiente para sua alma. Era um momento de ruptura com tudo que aprendeu sobre amor, sobre entrega, sobre sacrifício. Ela começou a se perguntar por que aceitava tão pouco, por que se permitia ser deixada de lado, por que acreditava que seu valor dependia do que ele dava, do que ele permitia. E no fundo, entendeu que o amor que vale não é aquele que se impõe, mas aquele que acolhe, que respeita, que eleva. A partir daí, ela começou a reconstruir a si mesma, passo a passo, encontrando forças para se amar e se respeitar, para não mais aceitar o silêncio como resposta, o afastamento como sinal de cuidado, para entender que sua voz precisava ser ouvida, sua presença precisava ser valorizada. Descobriu que merecia um amor que fosse inteiro, que fosse luz e não sombra, que fizesse sua alma florescer em vez de murchar, que a fizesse sentir viva, completa, e não vazia e incompleta. Esse processo não foi fácil. Teve dias de dúvida, noites de tristeza, momentos de recaída.
Mas ela já não estava sozinha naquela espera. Estava consigo mesma e isso fazia toda a diferença. Ela percebeu que o amor mais importante é aquele que nasce dentro dela, que se manifesta no cuidado próprio, no respeito aos seus limites, na coragem de dizer não quando necessário. Que amar a si mesma era o primeiro passo para atrair um amor verdadeiro, recíproco e saudável. E assim, ela começou a se libertar da espera que a consumia. Começou a construir uma vida onde ela era prioridade, onde suas necessidades importavam, onde o amor não era uma dependência, mas uma escolha consciente. Ela descobriu que merecia mais do que a espera. Merecia um amor que chegasse sem que ela precisasse implorar, que ficasse sem que precisasse se calar, que a valorizasse sem que precisasse se diminuir. E nesse despertar, ela sentiu a força de quem reencontrou sua própria luz. Uma luz que nenhuma ausência poderia apagar. Uma luz que ilumina o caminho para um amor verdadeiro. Parte 10. Ela finalmente escolheu o amor por si mesma. Depois de tanto esperar, de tanto se doar a quem não correspondia, ela finalmente entendeu que o amor que precisava não estava em outra pessoa, mas dentro dela mesma. Essa escolha, tão simples e ao mesmo tempo tão difícil, foi a maior revolução da sua vida. Escolher amar a si mesma não significava fechar o coração para o mundo, mas abrir de vez para a própria essência. Era um convite para se reconhecer, se acolher, se valorizar além das feridas e das expectativas quebradas. Ela decidiu que não aceitaria mais menos do que merecia. Que seu tempo, sua energia e seu coração eram preciosos demais para serem gastos na espera vazia. Que merecia um amor que lhe desse paz, que a fizesse crescer, que a fizesse sorrir sem medo. Foi um processo de cura que começou dentro dela, dia após dia, com pequenos gestos de cuidado próprio. Aprendeu a dizer não sem culpa, a priorizar seu bem-estar, a ser gentil consigo mesma, mesmo nas imperfeições. Com essa nova postura, ela passou a enxergar o mundo e as relações com outros olhos. Passou a reconhecer quem realmente merecia estar ao seu lado. Pessoas que somam, que respeitam, que amam com a mesma intensidade que ela. Ela percebeu que não precisava se perder para ser amada, que ser inteira, autêntica, vulnerável era a maior força que possuía. Que seu valor não dependia de ninguém além dela mesma, e assim, libertou-se das correntes da espera e do sofrimento silencioso. Passou a construir uma vida onde o amor não era condição, mas consequência natural da conexão verdadeira. Essa transformação fez com que ela brilhasse de dentro para fora, irradiando uma confiança que atraía o que antes parecia impossível. Ela não precisava mais buscar fora o que já possuía dentro. No fundo, ela sabia que o amor mais verdadeiro é aquele que nasce do respeito, do cuidado e da aceitação. Primeiro por si mesma, e depois pelos outros. E, por fim, escolheu não mais se partir por dentro por ninguém. Escolheu a leveza de ser inteira, de ser amada como merece. E, acima de tudo, de se amar sem medidas. Essa é a história dela. Uma história de dor, de espera, de descoberta, mas, sobretudo, de renascimento. Uma história que talvez seja a sua também. Se essa história tocou seu coração, eu convido você a deixar seu like como um gesto de carinho, a compartilhar nos comentários o que sentiu ou aprendeu aqui, e a compartilhar essa mensagem com alguém que também precise ouvir palavras que confortam a alma. E claro, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para seguir caminhando junto nessa jornada de autoconhecimento e amor próprio.